Ok. Boa tarde a todos, sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindo. Nós vamos dar início agora à nossa terceira roda desse ano de 2021, né? Nós estamos com essa proposta, a SB pode estar com essa proposta desde o ano passado. Ano passado nós tivemos a roda com a professora Sônia Gondim sobre supervisão de estágio. Esse ano tivemos com a professora Luciana Mourão sobre desenvolvimento de competências em março, e em fevereiro com a professora Lígia sobre orientação de carreira. Então, esse projeto é uma proposta da gente criar uma cultura de práticas de supervisão, de discussão de casos. Gente, o cachorro está atrapalhando, vocês estão escutando o latido? A gente ouve o latido, mas consegue te ouvir. Ah, tá. Porque eu tenho 2 filhotes peludos, entendeu? Que ficam nessa festa, às vezes até de madrugada, é uma beleza. Então, assim, criar essa cultura dessas práticas de supervisão, da discussão de casos, da gente tratar de intervenção, porque eu acho que às vezes a gente tem um trabalho muito solitário, né? E esses são momentos onde a gente torna essa prática mais coletiva, a gente traz as nossas angústias, as nossas dúvidas e termina se escutando. Não só a profissional que vem falar com a gente, mas é um momento de troca também entre todos nós, né? Então, a roda de hoje é sobre a sobrecarga do trabalho virtual. A nossa convidada é a professora doutora Ana Cristina Lemos de França. Mas antes de eu passar a palavra para ela, né, eu gostaria primeiro de agradecê-la, né, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui. E pedir que cada um se apresente rapidamente, fale um pouco de si, para a gente criar um clima aí bacana, né, de interação. Rapidinho, cada um dizer a sua formação, de onde vem. Então, eu posso começar, inclusive, por mim, né? Meu nome é Verônica, eu sou professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, da área de POT, e atualmente doutoranda no POSPSI da UFBA, com o professor Virgílio e o professor Adriano. E é isso. E estou contribuindo com a Elisa, junto com a Elisa e a Alexandra, na organização e na condução das nossas rodas de consultoria e de supervisão. Pode ser eu? Pode. Bom, gente, boa tarde, eu sou Caroline, eu falo aqui do Rio de Janeiro, sou psicóloga formada pela FRJ, sempre trabalhei dentro da área organizacional. Esse tema me interessou muito, eu estou me sentindo aqui meio que fugida, sério, né? Eu estou com 2 computadores, né? Com esse aqui na live e um aqui ligado ao trabalho. Esse tema tem tudo a ver hoje que eu percebo, né? Que eu vivo, né, e que eu vejo que outras pessoas vivem na minha empresa. Então, apesar do meu horário de trabalho ser de 8 a 5, né, o meu trabalho ainda não terminou e eu estou aqui tentando manejar, né, assistir aqui a roda de supervisão e continuar ligada no trabalho. Enfim, esse tema me interessou bastante, então dei meu jeito para estar aqui e eu acho que tem muito a contribuir. Bem-vinda, Carol. Obrigada. Pode ser eu? Pode. Bom, boa tarde a todos, que eu não cumprimentei ainda. Meu nome é Evelyn, eu falo aqui de Mato Grosso do Sul. Sou professora da Universidade Católica, leciono as disciplinas de Psicologia Organizacional e do Trabalho e também dou supervisão de estágio na área. E achei que a escolha foi fantástica também, não só do tema, como da professora. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Bem-vinda. O meu nome é Sofia, eu moro em Joinville, Santa Catarina, atuo na Universidade da região de Joinville e também, né, dou supervisão nessa área da POT e aulas de orientação profissional. E também algumas outras novas que têm aparecido, né? Mas eu também estou na mesma situação ali que da Caroline, né? Não em termos de trabalho, mas em termos de equipamento, porque aí é o celular, 2 computadores,
o terceiro já está meio aposentado, e a gente tentando se virar nesse tsunami aqui de tecnologias. E, assim, de antemão já vou falar para vocês, eu estou no horário de supervisão, né? Tem um professor ali me substituindo, eu vou ter que sair umas 6h15. Aí eu peço desculpa, mas eu sei que sou eu que vou perder, né? O assunto se continuar muito além desse horário, tá? Obrigada, agradeço Sofia. a oportunidade. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, eu sou Cida Campos, eu estou em Cuiabá, eu leciono no curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, na área de POT. Então, eu tive experiência na área, né, organizacional e também há uns 20 anos atuo na docência. Bem-vinda, Cida. Obrigada. Quem mais? Boa tarde, meu nome é Lília, eu sou mestranda de Psicologia Social da Universo, Niterói, sou aluna e orientada pela professora Elisa Amorim Ribeiro, e a minha pesquisa é sobre teletrabalho, as consequências da adoção do teletrabalho compulsório no contexto da pandemia, no tribunal onde eu trabalhei, que me aposentei ano passado. Então, o tema tem muito a ver, eu também sou tutora de ensino à distância no tribunal e tenho dado curso de gestão para gestores de teletrabalho, né? Obrigada, Lília. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, meu nome é Lara, eu sou professora da IMED em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu atuo nos programas de pós-graduação em Psicologia e Administração. E atualmente eu estou na Espanha, então eu estou a 5 horas mais do fuso aí de vocês. Por isso para mim é boa noite. Para vocês que estão falando boa tarde, né? Aqui para mim já é boa noite. Mas eu queria muito, muito prestigiar a professora Ana Cristina, porque esse tema é muito caro. Assim, eu tenho muito interesse no tema também do teletrabalho, tudo que tem a ver com a distância virtual, né? Então, eu estou bastante interessada em participar dessa roda. Muito obrigada. Bem-vinda, Lara. Quem mais? Thaís, Regina, Vitória. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Vitória, eu sou estudante de psicologia, estou no 8º ou 9º semestre, não sei. Faço na Universidade de Brasília e eu sou a estagiária da SPPod. Então, estou aqui para aprender com vocês. Seja bem-vinda, Vitória. Obrigada. Posso falar? Pode, Thaís. Prazer, eu sou a Thaís, eu sou aqui de Ribeirão Preto, eu sou mestranda da Marina Greg, que trabalha já com teletrabalho, tecnoestresse, e o meu projeto de mestrado é como o teletrabalho está afetando os profissionais de psicologia, porque estamos atendendo todos online agora, né? E o estudo do tecnoestresse também. Então, por isso eu fiquei bastante interessada, faz totalmente parte do meu tema aí de estudo. Muito bacana. Gente, a Regina mandou a apresentação dela pelo chat. Boa tarde, sou Regina Stuck, psicóloga de formação, docente no curso de psicologia do CEUNSP. Em Itu, atuo na área de disciplina e estágio de POT, entre supervisão logo mais, permaneceria até às 18. Essa oportunidade muito relevante, agradeço a oportunidade à professora Ana Cristina. Seja bem-vinda, Regina.
Quem é que está faltando? Alexandra, Eu tô. Silvia, Dai. Boa tarde, meu nome é Daiane Bentivi, sou psicóloga organizacional do trabalho, sou de São Luís do Maranhão, mas estou fazendo pós-doutorado aqui na Universidade Federal da Bahia e estou como vice-presidente da SBPOT. É uma alegria ter vocês aqui hoje. E sou fã de Cris. Eu acho que foi em 2014, eu fui para São Paulo fazer um curso dela de qualidade de vida. E aí, quando eu soube, eu quero vir porque atualiza, né? Ouvir ela está sempre muito atualizada sobre a qualidade de vida e esse tema é muito interessante, importante, então eu vim para ouvi-la. Muito bem, obrigada. Eu sou Elisa, sou membro da diretoria da SBPOT, estou junto com Verônica e com a Alexandra organizando as rodas. Sou professora da pós-graduação da Universo em Psicologia Social e também sou fã de Ana Cristina e um prazer e tão acessível que ela é, né? Tão grande, tão acessível. Então, muito bom tê-la aqui tão perto. A Alexandra também está se apresentando pelo chat. A Alexandra está na mesma situação que Carol, que Sofia, duas coisas ao mesmo tempo. Ela não pode falar agora, diz que é um prazer imenso, sucesso a todos. Ela é psicóloga, doutora em POT, professora de psicologia do Instituto Federal de Roraima. Um abraço a todos. Rafael de Lácio, eu sou aqui de Curitiba, sou psicólogo organizacional e do trabalho, também faço parte da diretoria da SBPOT, junto com a Anivaldo, Laiane, Lisa, Sabrina, Melissa, enfim, nosso grupo aí do SBPOT atual. E é um prazer muito grande estar ouvindo novamente Ana Cristina Limoges França. Eu conheci ela em 2002, viu, Daiane? 2002. Lá no Congresso do ISMA, lá, quando ela estava montando a Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Não é isso, Ana? Foi mais ou menos nessa época, 2001, por aí, né, que você montou a associação. A associação foi fundada em 94. Ah, antes até então, Então, foi, mas assim, hoje ela tem forma. Já estava lá, né? É um prazer muito grande poder te ouvir. Então, meu nome é Nivalda, atualmente estou na presidência da SBPOT, sou aqui da Universidade Federal de São João del Rei, trabalho na graduação e na pós-graduação em psicologia, e tenho um respeito enorme pela Ana Cristina Limoges, acho que o trabalho dela é extremamente importante e relevante aí no país, e tenho, inclusive, orientandas que já fizeram trabalhos utilizando referências dela nas suas dissertações, tese. Então, é um prazer tê-la aqui conosco, viu, Ana Cristina? Prazer enorme. Obrigada, professora Anivalda. Pessoal, estou virando uma geleia aqui. Não podia. Que emoção. A idade faz essas coisas, né? Mas que legal. Obrigada, Anivalda, pela generosidade. Silvia. A Silvia também está se apresentando pelo chat. Sou Silvia, estou nesse momento terminando o despacho no tribunal, sou psicóloga, gestora na área de gestão de pessoas, do TRE, do Rio Grande do Sul. Abraços, talvez precise participar somente por aqui, tá? Tá, não tem problema. Acho que falta só Daniele. Verônica e Ana Cristina, eu só queria avisar que por volta de 6h15 eu preciso sair, porque eu tenho uma reunião em seguida. Eu vou até atrasar um pouquinho para a reunião para poder ouvir a Ana Cristina um pouco mais. Mas eu não posso faltar. Tá, joia. A Daniele vai falar, senão a gente... Eu mandei no chat. Ah, mandou no chat? Oh, me perdoe. Eu não vi. Aqui. Daniele Sartori, psicóloga do trabalho da UTFPR. 2 vizinhos
O tema é Ana Cristina, despertar o interesse, está aqui, no momento não vou conseguir abrir a câmera, tem um pequeno, acho que é um pequeno me cercando aqui, meio ao trabalho, logo ele sai, eu abro, tranquilo. Coisas do mundo virtual, da vida remota, do trabalho remoto. Então é isso, eu acho que a gente pode dar início antes de falar, de passar a fala para a Ana. Vou falar um pouquinho dela, né? Professora Ana, doutora Ana Cristina Limoges de França, professora titular. Eu até vou ler a pesca, viu, gente? Porque a mulher é um monte de coisa importante. Eu sou psicóloga, é isso que conta. Não, senhora, gente, a gente trabalha esse tantão na vida para poder falar só é psicóloga? Não, eu vou querer que sempre fale as coisas tudo que eu fiz, assim. Professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, psicóloga, mestre, doutora e livre docente, ex-proreitora adjunta e pro-tempore da USP, autora dos livros Qualidade de Vida do Trabalho, Psicologia do Trabalho, Estresse e Trabalho, Práticas de Recursos Humanos, Comportamento Organizacional, dentre outros. Consultora em empresas públicas e privadas, membro fundador da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, atualmente membro da Academia Brasileira de Qualidade, Academia Paulista de Psicologia, da SBPOT, RIPOT, participante do CPCL 2008, da Harvard Business School, professora da Fundação Vanzolini, professora convidada das universidades, eu não sei se eu vou falar certo, Eduardo Mondlane e Universidade Politécnica Maputo, Escola de Estudos Avançados da Universidade Del Valle, em Cali, e Rede Lusófona Alga, fundadora e diretora do Núcleo GQVT Insight, coordenadora da Fundação Instituto de Administração FIA. Professora Ana Cristina Limoges de França, é um prazer imenso recebê-la aqui. A palavra é sua, estamos todos ansiosos por esse momento. Olha, é uma alegria estar aqui, é um bate-papo. Eu me sinto muito em casa. Quando me convidaram, eu falei, nossa, é uma alegria, é uma honra, mas é também uma alegria porque é a chance da gente validar algumas ideias, desenvolver, refletir junto. A convivência com pares, eu acho que é uma das coisas mais ricas que a gente tem. Encontrar quem nos entenda, quem nos escute, né? E caminhar junto e ir crescendo. Aí, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu fiz uma breve apresentação, sintetizei algumas coisas que estão associadas à discussão da sobrecarga. Tem bastante material pronto disponível, mas só para direcionar, estou pensando em gastar uns 10 minutos. Eu vou passar tipo o PowerPoint, que é o que vocês receberam, mas pode interromper qualquer hora e depois a gente entra nas perguntas. E eu espero poder atender a expectativa de cada um de vocês. Agradeço desde já a generosidade. Só contar que eu estou em RH, eu entrei em março de 71, então é tempo pra caramba, né? Então, há mais de 50 anos. E essa história de ser testemunha da história ajuda bastante. E agora já estou na fase dos meus netos, né? Alunos netos, vamos dizer assim. E é uma coisa bem emocionante estar acompanhando a evolução, a presença da psicologia nas organizações e na vida das pessoas, né? Então, o que era uma profissão muito clínica, hoje nas organizações ela faz a diferença, né? Então, tratar hoje de saúde mental, eu falo, é uma virada absurda a demanda da POT no mundo. E a gente tem conteúdo, a gente tem resposta para dar. Essa é a parte mais bonita da nossa profissão. A gente não parou, apesar de toda a dúvida, né? De, isso é superficialidade, né? É abraçar a árvore, é abraçar a árvore. Faz bem para a saúde muito, né? Então, é bem gostoso ver que a gente tem um reconhecimento e tem conteúdo nesse reconhecimento. Então, dentro da linha da sobrecarga, a ideia, quando começou a vir a história do virtual, eu falei, gente, não tem mais vida, né? Aí eu desenvolvi uma enquete que está disponível, o link nesse sitezinho do Núcleo.
A gente tem 1.000 respostas, sendo 800 dos professores. Em algum momento vai sair o artigo. Estou patinando com a questão estatística, mas a estatística descritiva já está lá disponível e ela é software livre. Pode usar o protocolo, ele também está traduzido para o espanhol, né? E a gente tem dados bem interessantes sobre o papel da atividade virtual para professores e também o orgulho da família de ter professor. É uma atividade que é percebida como qualidade de vida para a família. Ter parentes, pais, mães, professores, eles têm orgulho, né? Mesmo a gente com, vamos dizer, professor de primeiro e segundo grau, que é mais precário, mas essa luta, né, do professor que vai fazer comida para o aluno, que tenta dar aula do jeito que dá, né, com aquela restrição toda de tecnologia. Então, esse foi um dos dados. Tem muita coisa bonita nessa pesquisa. Bom, então agradeço o convite e reforço a ideia de que, assim, é um ciclo. Eu estou em transição de carreira, preparando a minha carreira 70+, de verdade, né? Vou fazer 69 esse ano e me sinto forte, mas tive lá os problemas de saúde, por isso eu fiz a transição. Mas é forte, viu, gente? Essa transição não é brincadeira. As identidades institucionais e tudo mais. Então, o que a gente vive quando fala em sobrecarga virtual do trabalho? A questão é entender o que é essa tal carga de trabalho virtual, o cognitivo e o afetivo. A questão das atividades sobrepostas, equilíbrio vida e trabalho. Eu falei, não, hoje é combinação vida doméstica e atividade profissional. Está tudo no mesmo espaço, junto e misturado. E a questão é que você tem uma entrega clara. Você tem que fazer o arroz e você também tem que fazer a aula, né? Então, isso está separado. Mas tem gente que vai fazer terapia no carro, então tem o espaço da varanda ficou super valorizado, e a gente vai para o banheiro. Então, é muito curioso o espaço físico, como ele foi reinventado. E o uso do equipamento em si. Então, um aluno, professor, agora minha mãe que está usando o computador, eu não vou poder agora. Então, e essa combinação para garantir um mínimo de conectividade, né? Então, isso que seriam as atividades sobrepostas. Então, para quem está estudando teletrabalho, atividade virtual, talvez ter mais claro a ergonomia, a organização do trabalho, do que é atividade sobreposta. Porque trabalho remoto está até definido nessa enquete, que foi o Rogério, que estudou a atividade remota na IBM lá em 2000, há 20 anos. Ele fez o mestrado comigo, o Rogério é hoje professor da Federal de São Roque. Tem uma live que ele fez para o Sesc Pompeia, link que está explicando bem bacaninha, mas entender o que é essa nova organização do trabalho virtual, com as atividades sobrepostas, simultâneas e as entregas, eu acho que quem conseguir trazer essas arquiteturas, por isso eu fiz esse fundinho aqui que veio de sugestão, falei, foi um presente, porque você tem um núcleo de entrega, ele não é misturado, você chega lá, você tem que fazer aquela entrega, essa é a ideia, né? Não dá para você ficar sem tomar água, sem comer, sem fazer o arroz, sem atender a criança, né? Então, você tem entrega, sem acariciar o cachorro, o que seja, né? Então, o que eu estou chamando de responsabilidades inevitáveis. Aí fala, mas eu vou falar de qualidade de vida? Sim, em qualquer situação de vida você tem que falar de qualidade de vida. Considerando qualidade de vida, percepção e construção de condições de vida para melhorar o bem-estar e reduzir o mal-estar. Essa redução do mal-estar tem a ver com a questão que o professor Mário César, da UNB, destaca bem. Não adianta falar de bem-estar sem falar do mal-estar. Por quê? Porque senão vira verniz. A gente está falando de verniz. Vamos fazer só o bem-estar. Opa, dá uma batidinha lá, vê o que tem lá dentro, né? Por isso que muitas empresas gastam um dinheirão, um marketing. Então, na hora que você vai ver, fala, puxa, não chegou na pessoa, não foi o que a gente chama umbigocêntrica, né? Tem que atingir. Tem que ter uma conectividade, um mínimo de troca de identidade, porque senão o fato não acontece, né? Não gera, não fecunda, né? A questão do enfrentamento do estresse e a superação, tanto na questão
Daí tem aquele monte de nome da nossa área. Resiliência, sofrimento criativo, sofrimento desagregador, burnout. É aquela lista de coisas da adaptação que são sempre importantes para a gente ler, reconhecer. Mas raramente é reconhecido. Né? E a viagem de cada um para o futuro, o medo de morrer, as perdas que a gente tem. As pessoas que estão dando a virada, puxa, se não fosse a pandemia, hoje eu não estaria estudando. Então, estou dando a minha última turma de pós, desde o mês passado as turmas de graduação. Aquela dor, né? Aquela dor e alegria, tudo misturado. Aí o menino está lá no Maranhão, ele vem de uma comunidade super humilde, ele conseguiu, ele está fazendo uma disciplina como aluno especial, comigo na FEA e na Poli com o Laertes Nelver, ergonomia. Então, olha que legal, ele foi atrás e está fazendo remoto. Então, aqui, agora, quando eu vi, eu falei, gente, o Brasil está aqui, né? É um presente, né? Falta o abraço, né? Não falta o cafezinho, mas estamos juntos, né? Bom, então a gente tem um novo cenário, isso é importante, entender que a sobrecarga ela não é etérea, ela não é simbólica, ela gera o simbolismo. Mas você tem uma pegada, que é alta tecnologia, a linguagem codificada, veio agora eu não quero passar muito tempo, viu, gente, para a gente fazer as perguntas. Veio agora um estudo, há uma semana, de que essa geração tem menor QI do que as gerações anteriores. Eu achei uma coisa meio deselegante falar desse jeito. Mas, na verdade, a inteligência verbal, eu diria, ela é mais restrita, porque são textos muito codificados, né, e tudo mais. Mas, assim, eu acho a nova geração um escândalo de rapidez de decisão. E eu não sei se essa conclusão ela é sustentável, mas dá um choque, né? Porque a gente sempre acha que a gente vai nascendo mais inteligente, né? A questão do individualismo, do coletivo e da solidariedade, que choca com a discussão de motivação, solidariedade, compartilhamento, né? Isso eu aprendi com essa professora, a professora Márcia Weiner, psicóloga. Ela está na Federal de Osasco, ela me convidou para fazer uma palestra sobre a sociedade 5.0. Eu falei, olha, não posso fazer palestra do que eu não conheço. Ela falou, não, Cris. Ela me mandou bibliografia, tudo. É que a sociedade dá qualidade de vida. Eu falei, como assim? Aí, então, esse texto é a síntese do que ela publicou na página do evento. É uma comunidade uma fundação judaica, era o primeiro evento de abertura. Então, e a Sociedade 5.0, ela traz essas características ligadas ao psicossocial. E eu falei, nossa, está chegando a nossa hora. Quem publicou o conceito, tem muito material na internet, está ligado à inovação, mas com a pegada psicossocial e de bem-estar. Não sei se é só para inglês ver, né? Mas, como diria outro, né? Para inglês ver. Mas eu falei, puxa vida, porque hoje a gente tem a ESG, né? Que é a questão do ambiente, da sustentabilidade, mas falta o people, talvez, né? Da governança. Ou eu acho que poderia a alma, né? Falta a psique. Então, eu poria um pezinho lá no ESG, né? Na Environment, meio ambiente, sustentabilidade e governança. Eu acho que faltaria assim, people, alguma coisa assim, mais indivíduo, né? Não coletivo. Bem, uma das questões quando a gente fala de sobrecarga, o trabalho tem que ser sustentável e saudável. Aqui o saudável dentro do sustentável. Por quê? Porque as pessoas morrem, adoecem, o custo de vida, a questão da moralidade, tudo é um custo assim, é vergonhoso. Né? Mesmo as grandes economias que acham que se justifica você ter acidente de trabalho, que isso é um custo previsto, é uma coisa que assim, é indecente. Né? Daí a OIT, buscando a questão do trabalho decente, tem muita gente que nega, tem as questões do trabalho escravo, ou semelhante ao escravo. Por exemplo, no Brasil, teve agora uma banca que eu participei, os bolivianos que vêm fazer aqui o trabalho na indústria de confecções, que preferem estar aqui numa condição subhumana do que esse grupo, do que está na Bolívia, que diz que lá passa mais fome.
Então, são aquelas misturas, aquelas trocas em uma condição de miséria que são muito tristes, né? E a gente precisa entender essa realidade e atuar de uma forma efetiva. Era uma juíza que está estudando isso, um trabalho muito bonito da EASH, da USP-RES. Aí lembrar que quando a gente fala de sobrecarga e trabalho, a gente está falando dos grandes grupos, né, das motivações que se sobrepõem. Aqui está, com respeito ao Maslow, ao Herzberg, ao Wundt, e ao Preferd, o McGilland, e todos mais, grandes grupos, a minha sobrevivência, ambiente, interesses, sonhos, pressões, etc. E ele gera, eu estou semeando, ele gera frutos, gera entregas, né? Então, as necessidades e motivações nascem do desejo de ser, ter, estar, compartilhar e solidarizar. Tenha o discurso econômico, não importa ter, importa ser e tal. Eu acho que condição de vida tem que ser dada, a pessoa tem que ter água potável, moradia, sabe? A demagogia do só ser não dá, você tem que ter condição de vida, né? Isso que a qualidade de vida é concedida, conquistada, compartilhada. E aí, o que seria sobrecarga? Vou tentar acelerar um pouquinho, tá? Estou falando muito, Verônica, Elisa? Daiane, não? Estão me ouvindo. Qualquer coisa pode me interromper, tá? Então, uma primeira definição, não achei bibliografia, fiquei até feliz, a gente fica, né? Agora já deve ter. Essa primeira definição, ela foi feita logo que começou as minhas dores de sobrecarga, que era março, abril. Eu já comecei a dar aula em 16 de março em remoto, no pós, porque eu tive meu problema de câncer do pulmão, tal. Estou bem, não precisa ficar triste, faz 8 anos, está tudo controladinho. Foi uma porrada, tive que tirar um pedaço. Então, tudo que eu faço rápido para me proteger, né? Então, quando eu comecei a sentir essas dores da sobrecarga, eu comecei a procurar e definir. Então, seria acúmulo de atividades laborais com o uso de tecnologia, por isso virtual, comunicação síncrona, né? Quer dizer, aqui e agora, né? Que é a hora do vamos ver, você está com a cara na janela. Como temos maiores presentes aqui, não menores, não sei se o filhinho de alguém já está dormindo, mas internet é bunda na janela, então tem que tomar cuidado, sabe? Eu não sabia, eu falei, gente, Facebook, qualquer coisa virtual, você não sabe onde vai parar. Os desenhos animados brincam tanto com isso, como que a gente fica inocente, né? Então, tem muita gente que é sem noção em termos de comunicação síncrona, né? A gente viu esses dias ridículo, né? As questões do governo. Eu falei, cara, como que o cara fala um negócio desse? No som, não sabia que estava gravado. Bom, aí estava, ainda bem que a gente viu o que a gente tem, né? Não vou falar nomes para não politizar. Comunicação síncrona ou não das atividades, ou não em atividades não presenciais. Não presencial é aquela que não é carne à vista, você não pode beliscar a pessoa. Mas você estabelece uma troca simbólica, né? Essa imagem tem a ver com sustentabilidade, ficou bem famosona, né? Verdade. O que era verdade? Talvez precisa... peguei aqui um texto. Boa tarde, sou a Silvia e tal. Alguém falou verdade. Alessandra, depois você me explica o que era verdade, tá? Fiquei curiosa. O que era verdade, Alessandra? Está fora do contexto? Alexandra, você está? Eu acho que foi alguma coisa que você estava falando. Não, isso que eu quero saber. É verdade acerca da questão da internet, dos perigos que a gente, né, não só em relação aos nossos filhos, mas no nosso trabalho mesmo, o risco que a gente corre está tão exposto, né? A gente vê aí que muitos professores têm passado com aluno que abre a câmera e outras coisas mais. Nossa, é feito. Nossa. Era março, ainda estava um pouquinho de calor. Me apareceu um aluno de sunga. Falei, você pode fechar o vídeo? É que eu estava na piscina, mas eu queria matar o cara, sabe? Falei, daí aula. Daí eu fui assistir aula de neto, pequenininho. A professora, olha, tem que pôr a blusinha, não pode assistir deitado. Eu falei, ai, meu Deus do céu. É isso que você falou, Ali. É muito real esse virtual, né? Ele expõe muita informação
E ele é meio inesquecível quando você vê alguma coisa mais forte, né? Mais evidente, não sei se é forte. É coisa da vida também, né? O mundo não vai acabar. Mas quando ela vira a imagem, ela fica meio inesquecível. Essa imagem é do burro de carga, e eu diria burro de sobrecarga, né? Então, ainda estou pensando como seria a gente numa sobrecarga virtual, né? Qual que seria o desenho que mais expressaria a nossa sobrecarga virtual. Eu consegui achar essa, que é meio física, né? E qual que é o problema? Para desmontar, você tem que montar um andaime, não dá simplesmente para tirar a carga. Você tem que fazer com estratégia. Se tirar tudo, o burro cai, pode morrer, quebrar o pescoço e tudo mais. Então, não dá para chutar o pau da barraca. Essa que é a discussão da sobrecarga quando você está em excesso. Ela tem que ter uma estratégia de desmonte. Por isso que é melhor evitar a sobrecarga. Claro que hoje, como se discute muito saúde mental, a gente está evitando chegar no ponto da piração, mas a gente está tendo que aprender a lidar com pessoas, a maioria que tem, é normal ter ansiedade, choro, impaciência, ausência. Então, passou a ser um outro tipo de manifestação que a gente está aprendendo a lidar, né? Já era complicado falar de transtorno, e agora travou muito bem isso. Bom, aqui é mais complexo. No começo a gente falava pós-pandemia, mas agora a gente tem uma permanência que eu acredito que seja até 2 anos. Lembrar que a gente estava precedido de grandes focos. Lembra? Eu me sinto na história viva do RH, com todas as implicações, desde a substituição de importação, chegada das indústrias nos anos 50 no Brasil. Não estou falando ali Revolução Industrial com as tecelagens em 1900. Estou pegando o prédio que a gente chama qualidade total. A globalização, que também tem o seu salto, né, tecnológico, técnico, né, aí de padronização. A gente estava nesse caminho do 3º milênio e hoje a gente tem esse cenário. Eu vi esses dias da Agenda 2030, que está aqui na última linha. Eu sou da Academia Brasileira de Qualidade, com muito orgulho, muito gostoso, e Academia Paulista de Psicologia. Média de idade 80 anos, então sou uma menina, né? E aí eles são história viva da qualidade. Um deles falando, estão já querendo mudar a Agenda 2030 para 2050. Esse negócio aqui está ficando estranho, né? E a gente tem o quê? A clareza de desigualdade, esse é um dos destaques que tem a ver com o que a gente tem de desafio. Então, esses seriam algumas coisas importantes para o cenário. E falar em pandemia, essas coisas que a gente ouve no dia a dia, elas são importantes por quê? Porque quando você vai fazer treinamento, produzir alguma coisa científica, fazer algum tipo de aprendizado, são termos que aparecem, que se repetem, e que a gente tem que estar atento a eles, porque eles dão o contexto do fato, né? Da sobrecarga do trabalho virtual, entre outros. De novo, antes nesse slide estava escrito assim, pós-pandemia, agora eu acrescentei tudo permanência e pós-pandemia, né? Que a gente tem que considerar essa permanência no trabalho híbrido, na questão das mortes, na questão das vacinas, que ficou muito mais complicada do que a gente imaginava e tudo mais, né? E a gente está finalizando um texto que chama O Novo Trabalho. E os desafios, será que é um novo trabalho ou será que é um novo ambiente? Porque as entregas, a cobrança não é diferente, né? E aqui, então, viria os desafios aqui do que a gente chama da questão econômica. Lembrar que, quando você fala de qualidade de vida, você tem esses clássicos que a gente já ouviu falar sempre: clima, acidente, imagem, redução do estresse. Lembrar de novo que está ligado à motivação, né? Motivação, depressão, presenteísmo, absenteísmo, ligado à competência, né? O chá da competência. E aqui eu gosto de trabalhar o conceito-chave, né? Que é valores e emoções. Não sei o que esse número está fazendo aqui, deve ser um número bom para... E aí, finalizando, só para inspirar as perguntas, quando a gente está falando de mudança de... Porque falar de qualidade de vida é falar de mudança de estilo de vida e mudança de cultura organizacional, do ponto de vista do sujeito, é estilo de vida. Do ponto de vista da empresa, cultura, missão, práticas, valores, né?
E aí a ideia da combinação de vontade, oportunidade e estilo de vida, né? A questão do trabalho sem sobrecarga, saber os limites, né? A questão ética, e a gente tem compliance, valores, fácil falar, difícil fazer, assédio e outras coisas, e a questão da sustentabilidade, né? Esse desenho, essa imagem era uma propaganda da Veja de muito tempo atrás. Elas estavam juntas, eu separei. Então, aqui uma menina, ela está íntegra do ponto de vista biomecânico, mas está num ambiente insalubre, num lixão. A ideia de falar de qualidade de vida, de gestão, é permitir que esse ser, né, seja pleno, lindo, realizado, orgulhoso, reconhecido, né? Seja uma pessoa inteira, feliz. Aqui os marcadores do modelo biopsicossocial. E aqui o que eu pensei, porque assim, do ponto de vista de RH ou do DHO, que se usa mais hoje, eu pensei a gente, psicólogo, POT, o que seriam os nossos movimentos internos e externos? A questão da diversidade, da liderança autêntica, esses dias eu estudei alguma coisinha sobre liderança essencial, felicidade e alegria, né? Felicidade como um processo, alegria como essa leveza do Doutores da Alegria e outros mais, autorrealização aqui com autoestima e heteroestima, reconhecimento da sociedade, né? Lembrar que essa matéria é muito boa, tá aí a fonte, que a gente pode ter muita tecnologia, mas a gente não está sozinho, né? Não acho que porque você não está no contato presencial que você está só, não está. E aí esse estudo mostra a importância da tecnologia e assumir que isso não é solidão, que isso é interação, é bem diferente, né? E aqui uma frase do minha coach, só para não perder a poesia, né? O que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. A gente vai ter muito caso para contar. Hoje a gente já conta, né? Imagina quanto caso, né? Somos testemunhos da história. E aqui vamos conversar. Estou pronta. E ouvir vocês, né? Pronto. Ótimo. Obrigada, Cris. Então, nós temos algumas perguntas que foram enviadas pelas pessoas que fizeram, à medida que elas foram fazendo as inscrições. Aí eu não sei se a gente vai lendo cada uma delas e respondendo, ou se alguém que se inscreveu, está aqui presente, gostaria de fazer a sua pergunta, né, assim, ao vivo e a cores. Verônica, sabe aquele texto que você mandou, a Elisa, de todas as perguntas? Sim. Se você fazer um recorte e cola e colocar no chat, aí o pessoal já tem a lista das perguntas. Porque não vai dar para responder tudo mesmo. E aí, quem for perguntando, a gente responde umas 4, 5, né? Tem bastante pergunta, né? Tem. Mas pelo menos todo mundo tem. Fala, eu quero saber essa pergunta que alguém fez e não perguntou. Aí dá mais oportunidade. Gostaria de fazer uma pergunta, se fosse possível. Posso fazer? Pode. Diante desse novo modelo de trabalho, dessa modalidade, né, do trabalho híbrido que a senhora falou, você acha que é aconselhável um novo modelo de gestão ou aperfeiçoamento da gestão que já existe? Olha, se a gestão que já existe é ruim, esquece, começa do zero. É que nem reformar roupa que não tem jeito. Então, às vezes, você tem uma cultura que já é uma beleza, e tem. Isso, você fala, nossa, isso aqui existe. Então, a gente tem modelos de gestão que são primorosos, assim, na completude, no respeito, no feedback, na transparência, né? Então, eu diria, vai depender do estágio de maturidade de gestão e da qualidade do valor. Esse é um ponto. O outro, tem empresa que teve que se reinventar inteira no processo de trabalho. Por exemplo, as empresas de TI, que tinham aquelas plantas com 4.000 pessoas atendendo ali, pessoal de nível médio, que, de repente, todo mundo teve que ir para casa. Então, mudou, não tem mais
planta praticamente. Alguns vão voltar, mas diminui o tamanho do espaço físico. Nesse caso, tem que fazer um novo modelo de gestão, porque a forma de controle, o acesso a dados já mudou. Não é que vai fazer, já fez, já mudou. Eles tiveram que mudar tudo, desde ter drive-thru para entregar os equipamentos de trabalho, fazer o treinamento, acompanhar, ver o que é acidente de trabalho, quais são os subsídios, como que é o processo de recrutamento e seleção. Eles tiveram que mudar em um mês, no máximo, assim, foi muito. Então, eu diria que a boa notícia, dá para preservar muita coisa boa. Mas as que eram ruins já quebraram de vez, não deu conta. No sentido dessas empresas grandes, poderosas, que têm verba e tal. E outras que a tecnologia teve que ser inovadora e que eles deram conta, o modelo já está pronto. Agora precisa dar sustentação para esse modelo. E são experiências maravilhosas, surpreendentes. E outra coisa que aconteceu, as lideranças do mal, elas tiveram que ser mais cuidadosas, porque estava tudo público e gravadinho. Então, o chefe que gostava de assediar, o coleguinha que assediava, ficou muito visível, ficou perigoso ser mal. Agora deve ter outras maldades, a gente precisa achar, mas sempre tem. Então, eu acho que isso valia um belo trabalho de doutorado. Quais foram os novos modelos que surgiram e o que foi favorável? Foi a tecnologia? Foi o perfil dos fundadores? Sabe aqueles clássicos que a gente já sabe, que desenham modelos de gestão? E tem esse movimento do chá, com chave, né? Valores e emoções. E tem uma outra coisa que é muito forte, as startups, junto com as grandes empresas. E o conceito de intraempreendedorismo, que muda também a forma. É esperado que inove, né? Então, e fora um monte de termo novo que eu nunca ouvi falar. Então, tanto termo novo em gestão de pessoas, falo, gente, eu tenho que fazer um curso de termos novos, né? Eu tive que fazer um pitch para recrutamento, para o processo de seleção, que é aquele que você se autoapresenta no tempo de subir no elevador, né? Que é o pitch, né? Tem várias coisas que eu falei, como? Né? Não, tem um monte de coisa novas. Não sei, mudou a linguagem. O virtual mudou a linguagem de gestão de pessoas muito fortemente. E quando você falar que não sabe, você assume que você está meio velhinha, né? Respondi, Li? Lília, eu respondi? Respondeu. É porque, no caso... Mas o que você queria comentar? Não, é só porque no meu caso específico, que é no serviço público brasileiro, o que eu noto é que, como o teletrabalho já vinha sendo implementado, eu acho que agora ficou muito gritante os erros, as questões, né, da gestão que já haviam, né? Então, e que nunca foi tratado, e agora está muito claro, né? Eu acho que esse é um problema bárbaro, porque o teletrabalho que foi criado não em ambiente de pandemia, não com problema sanitário, ele se permitiu ser meia boca. Exatamente, isso, é isso que eu percebo. Então, ele foi incompleto, porque era uma tecnologia meia boca de segurança, de acesso, de treinamento. Era, sabe, uma coisa meio assim, meio embaçada. Embora houve muito esforço de avaliação de desempenho, eu acompanhei. Semana passada a gente estava num banco mineiro e o duro é que apareceu um índice muito maior de depressão. Transtorno mental em serviço público com ambientes que tinham já teletrabalho antes, aumentou muito. Então, isso que é louco. Eles ficaram muito desconfortáveis com a expansão do teletrabalho naqueles setores, porque agora estão mais isolados. Sim. É uma consequência nefasta o teletrabalho em alguns setores do serviço público, porque o teletrabalho não foi uma novidade, foi uma coisa ruim, porque ela é meio insuficiente, né? E o serviço público está com aquele problema de imagem, aquelas coisas. Sim, é isso mesmo. Muito obrigada.
É bom trabalho. É forte. Outra pergunta? Cris, eu estava passando o olho aqui nas perguntas todas, né? E eu percebo, assim, uma questão mais geral, que é como lidar com essa sobrecarga, essas demandas, como organizar isso, né? Questões de casa, como delimitar esse tempo e esse espaço, né? Eu acho que existem algumas questões juntando que estão relacionadas com isso. Como é que a gente, enquanto trabalhador, né, faz essa gestão do espaço, do tempo, da organização, para a gente cuidar da saúde? E aí eu complemento fazendo uma pergunta, assim, eu sou professora universitária, no momento, inclusive, estou afastada do doutorado, mas eu acho que muitas pessoas que vivem o contexto de empresas privadas e públicas também passam por isso. Como dar limite a essas organizações, né, a esses chefes, o limite do horário do seu trabalho, né? Carol fez uma pergunta aqui, né, Carol, sobre quando há muitas demandas, não tem um controle de ponto feito pela empresa, as pessoas têm medo de perder o emprego. Como é que fica essa relação? Como é que você tem visto isso, Cris? Eu acho que, assim, é um trabalho sério. Você tem que fazer um planejamento de verdade. Não dá para ser meia boca. Você tem que planejar o seu trabalho de casa, diário, negociar com a família, ver o seu espaço e lembrar que você é dona do seu tempo, do seu computador. Você tem que ser forte o suficiente para saber aqui eu vou desligar. Ah, tem controle? Tem, mas você tem que dar... Eu falo, você tem que se empoderar como pessoa. E tem que fazer um plano. Olha, eu tenho sim que fazer almoço, eu tenho filho. Então, você não pode ter medo, tem que se posicionar. Porque você fica com medo de você mesmo, do teu papel como gestora da casa e professora, ou gerente de alguma coisa. Então, é uma oportunidade para os filhos. Gente, eu inventei de comer amendoim, que eu falei, é pequenininho, não vai atrapalhar. Não vai dar. Não vai dar. Um minutinho. Então, é um trabalho. Por exemplo, os filhos começam a saber como que é o trabalho da mamãe, do papai. Então, tem que ter um gerenciamento muito proativo. Não pode ser mais ou menos. Para si e para casa. Do ponto de vista da empresa, também. E nesse ponto tem desde norma de conduta, os marcadores, usar as tecnologias das paradas, as combinações dos horários, garantindo um bom senso. Outro dia, bom, a culpa não é minha, mas a minha filha é diretora de RH de uma empresa que tem 14 mil funcionários de TI em vários lugares do Brasil e tal. Era domingo, 6 da tarde, tinha caído o teto por chuva lá no Pernambuco. Caiu o teto e desmontou todo o escritório lá, daí o cara mandou... Quer dizer, não estava previsto reunião domingo à tarde. Era uma emergência, né? Porque a história é desligou, tchau, né? E que pena, era um médico, mas agora não é hora, não posso atender. Então, assim, tem que ter um projeto proativo, estratégico, muito claro dos dois lados. E ele tem que ser explícito. Não é, eu vou ver como que eu me ajeito. Não dá. E aí tem que conversar com a família, conversar com a chefia, com a equipe, e se você é subordinado também. E, assim, é muito bonito, porque como está todo mundo sob aperto, é uma coisa que as pessoas se colocam no lugar, não deixar passar muito tempo. Outro problema é o problema da privacidade, né? Onde que eu vou trabalhar de forma que a minha casa não fique exposta, que nem sala de aula. Vai tratar com o vídeo aberto ou fechado? Vai ser radionovela? A minha irmã dá aula para a comunidade, 2º grau. E ela não conseguia, às vezes faz alguma coisa no WhatsApp, historinha, tudo mais. E ela falou, agora eu falei para eles que vai ser tudo radionovela. Então, ela dá aula de sociologia. Aí eles começaram a brincar disso. Então, vamos fazer Spotify, tá bem, é só som. Porque o problema do vídeo tem que ser combinado antes, porque tem gente que se sente muito invadida, né?
Agora, de outra forma, tem gente que se acomoda e não coloca vídeo. Então, tem que combinar antes em relação a isso. Mas, especificamente sobre a combinação de papéis, tenha um projeto sólido, não rígido, mas sólido. Eu tenho que parar para beber água, senão daqui a pouquinho a gente vai ficar que nem aquelas meninas de supermercado que tinham que usar fralda para não perder tempo, não parar, não sair do caixa para manter o horário de trabalho. E, sabe? E não precisa muito para você entrar nessa. Se é dia de fazer xixi, de tomar água, de se alimentar. Então, essa parte física, ela é muito importante. E de visão também, porque você já tem queixa de inflamação dos olhos e tudo mais, né? Então, eu diria, você tem um projeto? Se não tiver, marca quais são as prioridades e ajusta. Assim, quando a gente está fazendo mestrado, doutorado, projeto de pesquisa, em geral, você fica estourado de coluna, gengivite, pé de dente, tem conflito de família, da separação, os filhos crescem, você não vê, sabe? Tem aquele monte de coisa, por quê? Porque você está isolado com aquela história. É em função da ciência? Mas é porque talvez seja um descaso com os fatores de risco. Então, eu digo, tem que ter uma agenda de trabalho e a gente tem que ter uma lancheirinha, né? De proteção à vida. Né? Verdade. A pergunta quando eu comecei a fazer o doutorado, eu perguntei à minha irmã e meu cunhado que tinham terminado o doutorado. Pois é. O que aconteceu? Quando eu perguntei a eles, eu vou fazer o doutorado, o que é que vocês me aconselham? Eles disseram... Oi? Pode falar, estou te ouvindo. Aí eles me disseram, façam atividade física. Não, gente, eu disse, eu estou falando... o que eu faço no doutorado? Dicas para o doutorado, todos dois, minha irmã e meu cunhado, façam atividade física. Só isso, o resto você vai dar conta. Porque se você não fizer uma atividade física, você vai detonar sua coluna, sua cabeça, sua saúde mental, tudo. Você precisa fazer outra coisa que não seja só ficar no computador, e outra coisa, né? Que a gente... Como isso é importante, né, Cris? Saúde bucal. Por quê? A gente fica aqui, come, não escova o dente. Já fizeram vários estudos sobre os bichinhos que ficam em volta do computador. E mulher junta mais bichinho, porque tem creme para passar na mão, batom e tudo mais. Então, a gente contamina mais o nosso ambiente de trabalho do que os homens. Veja só. Então, são coisas sanitárias que a gente pode fazer, que não tem nenhum grande problema, e que a gente não tem, por isso que é estilo de vida, né? Verdade. Agora, além disso, tem os problemas de depressão que vêm quietinhos, né? E outra coisa, as entregas. Eu não fiz treinamento, eu não sei mexer nesse equipamento. E a instabilidade de internet, a vergonha de dizer que não tem equipamento. A empresa tem que dar equipamento e não dá. Então, você tem uma série de itens que tem que estar, bom, aqui eu estou em fator de risco, aqui eu tenho que negociar. Então, precisa precisa estudar e precisa definir. É mais difícil do que andar de bicicleta, né? Tem que fazer um preparo, é uma ação que envolve um preparo. No ensaio e erro, a gente aprende, mas é um pouquinho mais perigoso. Porque a gente acha que não é perigoso. O risco está muito escondido, isso que é o problema na atividade. É verdade. Mental. Por isso que cai no transtorno mental. Né? A Carol... A higiene do sono, eu diria, os fatores de risco maior, sono, a exposição do olho, essa luz, o problema da atividade sedentária, você vive numa telinha, né? Então, é importante você ver a lua, né? A superlua, coisas do horizonte, são coisas curtinhas. A mobilidade... Tem uma coisa que é vantagem, está todo mundo na horizontal, aqui não tem aquela hierarquia de quem aparece mais na tela, né? Então, tem algumas coisas da própria comunicação que são bem interessantes também. Né? Aí vale um estudo bacana de organização do trabalho, que aí os nossos mestrandas e doutorandas vão fazer. A Carol levantou a mãozinha aí, a Carol Príncipe. Eu. Essa pergunta. Quando
Na verdade, não é pergunta, né? A partir do comentário da professora Ana Cristina, né? Porque ela usou uma palavra que eu falei, nossa, então é isso, né? Quando ela falou, a gente tem que se empoderar, né? Apesar das minhas dificuldades, né? Eu vejo que, assim, grande parte do tempo eu consigo, né, me empoderar. Por exemplo, eu já, toda segunda e quarta, eu não abro mão de sair no meu horário, que é às 5 horas, para fazer a atividade física. Né? Eu percebi que quando eu voltei a fazer atividade física, isso melhorou muito, né, a cabeça e o meu rendimento no trabalho. E a minha pergunta, né, Verônica, a pergunta que você leu foi muito mais voltada para a minha coordenadora, porque como coordenadora de RH e mãe solteira, ela só levanta, né, para levar o filho dela na creche, né, e depois buscar. E fora isso não tem limite. É o que eu falo justamente para ela, né, não utilizando esse conceito, mas eu falei, Cíntia, enquanto você ficar até 1 hora da manhã fazendo tudo o que te pedem, vão achar que você está dando conta, né? Enquanto você não der um basta, né? Ela tem reunião com a diretoria toda quarta-feira, então terça-feira ela tem que fazer uma apresentação e ela só consegue fazer à noite e terminar 1 hora da manhã, né? E a minha empresa ela já tem essa cultura muito antes do trabalho virtual, né? É uma coisa assim, não dita, mas as pessoas têm um sentimento de que se elas fizerem o horário delas de 8 às 5 ou de 9 às 18, elas podem ser vistas como pessoas que não trabalham, cumprindo a carga, o horário de trabalho. Isso está implícito, né? Assim, mas a gente sabe que existe. A gente tem um diretor, né? Que a gente, como RH se reporta, o diretor financeiro. Ele começa a mandar e-mails no domingo à tarde, então para ele é super normal. Eu tento fazer esse equilíbrio, ou seja, segunda e quarta eu não abro mão de sair às 5 horas, mas teve uma terça-feira que eu precisei trabalhar até 9 horas da noite, e no Teams eu vendo que os diretores estavam online, outros profissionais online, e eu fiquei assustada. Eu falei, gente, não tem limite. Né? Então, se realmente, né, na empresa, se o profissional não colocar o seu limite, ele vai trabalhando, e se for área de coordenação, gestor que não bate ponto, né, não tem limite, e é isso, as pessoas vão ficando doentes. Espera um pouquinho, é que nem fazer regime, é muito difícil. Você não perde 10, 20 quilos só você se impondo sozinho, você tem que criar uma cultura. Como você vai fazer isso? Faz reuniões em que você estabelece, levanta as dificuldades, você vai fazendo combinações. E a gente tem o álibi da pandemia. Pessoal, vamos fazer reunião para ajustar entregas? Tá. Então, não adianta a gente sozinho sair de Don Quixote, porque o preço é alto. E outra coisa, tem um bom senso. Se está prevista uma entrega X, você fala, não vou dizer que não vou fazer, isso vai dar uma cadeia de encrencas. Então, tem que incluir uma nova atividade, que é o ajuste dos novos hábitos diante da atividade virtual. Esse diretor que está acostumado a trabalhar domingo à noite, tá bom, vamos reunir. Você quer mandar tal? Então, qual é o prazo? Então, tem que fazer contratos psicológicos, novos acertos, de novas formas de processos de entrega. Isso o combinado não é roubado, tá certo? Porque se você vai de única, ou você vira uma heroína, ou você vai ser frita, marginalizada. Né? Então, a gente não pode ser inocente que há uma acomodação nos modelos tradicionais de poder. Por isso que eu falo, empoderamento sim, mas o empoderamento não vem com força de pensamento. Você tem que usar comunicação, tem que ter legitimidade da instituição, e a gente tem um grande álibi, que é a pandemia. Então, fala, pessoal, e as pessoas adoecem, porque daqui a pouquinho vai começar todo mundo a pirar, a faltar, não consegue fazer as entregas. Por isso, a importância de reuniões específicas de novas formas de trabalho. O que seria isso? Às vezes ele nem percebe, ninguém reclamou, e ninguém tem poder para reclamar, e tem medo de reclamar e perder uma promoção e ser maltratado. Então, e outra coisa, então tem que criar
tem que ter um treinamento para um novo momento que você está vivendo. Tem coisas engraçadas, assim, lembro de um gerente falando que ele pôs cerquinha onde ele trabalha, pôs crachá e falou, olha, agora o papai está trabalhando, a filhinha de 2 anos, sabe? Então, a filhinha entendia aquele sinal. Tem lugares, fecha a porta, não, agora eu não posso, quando está fita vermelha, isso para dentro de casa. E aí no computador, quando está, olha, um momento, tal. Entendeu? Então, eu acho que tem que criar um novo estilo de vida e isso não vem sozinha. Tem que ter uma conversa, tem que ter um acerto. E aí, nem que seja uma vez por semana, cada 15 dias de alinhamento. Porque também não dá certo na primeira. Porque é tudo muito novo e as pessoas têm medo de perder seu poder. Né? E se é emprego público, então, que ninguém é demitido, ninguém nada, sabe? Fica aquela coisa ou de oportunismo, ou de, sabe, de mágoa. Então, não sei como que você está enfrentando isso, Carol. O dia que você ficou até terça, até tarde, daí ninguém falou nada, você ficou brava. Não, na verdade, assim, eu fico, mas aí é que tá, eu fico até tarde, né? Mas aí eu consigo conversar e sempre negociar com a minha coordenadora, né? Olha, hoje eu fiquei até mais tarde, mas um outro dia eu compenso, eu saio mais cedo. Ela que não consegue ter esse diálogo com o diretor, porque ela sempre, quando ela vai tentar falar que não dá conta, não sei o quê, e aí ele sempre pede para ela fazer uma lista com as atividades, e aí é uma coisa que falta nela, ela realmente parar e mostrar para ele que ela tem um monte de atividade, né, e não consegue dar conta disso tudo. Ela vai fazendo, vai trabalhando até mais tarde, vai dando conta, e acaba assim, que não... E mesmo assim não consegue dar conta, porque ele sempre reclama de alguma coisa, o diretor-geral pede também alguma coisa passando por cima do diretor financeiro. Enfim, a situação dela não está boa e a gente fica com medo dela, uma hora ela dá um... Né, Tá. Então, mas uma estratégia que seria mais ou menos recomendável, reuniões de alinhamento de entregas. Vamos fazer reunião? Vamos ver quais são as dificuldades, olha, aqui está, para prevenção de doença mental mesmo, sabe? E também para melhorar, porque a gente pode chamar produtividade saudável e sustentável. Qual que é o medo? Precisa ser conduzido por alguém que tenha o cuidado de respeitar essas angústias. Porque, bem, o diretor também é gente, a gente também é gente, sabe? Apesar das maldades todas que o poder traz, né? Dessas entregas. Então, a gente tem que ter um espaço de escuta e de ajuste, né? Isso, em geral, não é lembrado. É uma coisa que nem gasta tanto tempo. Porque só de olhar no olho, a pessoa fala, nossa, essa mulher está acabada. O que eu estou fazendo com ela? Uma culpinha vem. Né? Então, quando você olha a pessoa... Porque o pior é que a pessoa nem olha a pessoa, nem vê. Né? Não vê. Uma pessoa não olha a outra. Se a pessoa olhar a outra, ela já consegue fazer um balanço do que pode ser, pode ser. Por isso eles falam hoje de liderança colaborativa. Então, pode até trazer um cara para discutir, dar um tema, liderança. Vamos fazer um treinamento de liderança colaborativa. Ou equipes TTT, entendeu? Você tem que dar um nome técnico. E aí, porque daí a pessoa se sente engajada na questão do trabalho. Daí esses assuntos, em geral, vêm. Ou normas de conduta, proteção a riscos tecnológicos e de transtorno mental. Sabe? Então, tem que ter uma atuação, isso que eu digo, a gente tem que ser muito claro, muito claro. Não sei se alguém aqui já cantou em coral. Se você não canta aquela nota certinha, o cara te pega no pé. Não dá para fazer um bem bolado. E isso a gente está fazendo, às vezes, um bem bolado. Não, aqui eu tenho que tomar água, aqui eu tenho que entregar, aqui eu tenho que registrar que eu não posso. A gente tem que ser um pouco mais, separar um pouquinho mais os fatos para poder, talvez, manejar melhor. É que nem assim, de novo, vou falar que nem fazer regime. Quanto de colesterol, quanto de líquido, quanto de fruta X. E outra coisa que eu acho que não pode esquecer é a questão da higiene do sono. A gente fala muito de água, tudo. Importância de dormir, porque essa luz aqui, ela altera o estado de alerta. Né?
precisa dormir bem, daí você vai ficando muito cansado, dói tudo, sabe? Eu acho que fazer um treinamento para higiene de sono é uma questão inocente, você precisa dormir, né? Tomar um banho, porque tem gente que esquece de se cuidar. Carol, eu acho que eu não estou te convencendo, Carol. Não, não é isso não, é que eu tô realmente pensando na minha coordenadora, porque assim, quando você falou do sono, eu, graças a Deus, durmo que nem uma pedra, não tenho problema algum. E aí eu vim lembrar dela, ela já acordou 2 vezes, assim, nesse período aí de pandemia, com o nariz sangrando, e não foi ver o que é isso, entendeu? Não cuida da saúde dela. Eu acho que eu tô mais preocupada com a saúde dela do que ela mesma. Entendeu? Ela tem um filho pequeno para cuidar. Então, e lembrar que a doença, às vezes, é a forma de vida possível, né? Como uma estudiosa de psicossomática, que eu amo, às vezes a condição de vida possível é você adoecer. O problema é depois você buscar uma condição saudável de vida. Então, se você não para, o teu corpo para por você, né? E então, a questão outra que é uma coisa muito íntima. Você falar, olha, você está sangrando, isso é muito grave. Quem que tem legitimidade para chegar perto dela para falar? Não, é grave. Cris, a Thaís levantou a mãozinha aqui. Acho que ela está querendo fazer uma pergunta. Diga, Thaís. Oi, tudo bom? Então, eu queria fazer uma pergunta assim, porque uma coisa é o que a gente fala na teoria, né? Outra coisa é o que vem na prática. E além de fazer mestrado, eu atendo muitos pacientes, né? Eu tenho estado muito sobrecarregada também. E o que a gente enxerga atualmente nas empresas, com essa coisa do trabalho virtual, foi realmente uma sobrecarga em que a pessoa é muito coagida e é muito difícil da pessoa estabelecer esses limites que estão sendo falados, assim. Eu não falo só de gestores, eu falo às vezes até de pessoas de 20 anos que hoje em dia trabalham até 8, 9 horas da noite, porque se demitiu um monte de gente, né? Porque a pandemia, setores até que nem estão em crise, sabe? Que eu vejo assim, que não está em crise para ter mandado tanta gente embora. Mas que tem muitas empresas que estão se aproveitando disso para fazer com que o cara trabalhe muito mais. E que não forneceu condições ergonômicas para o cara trabalhar em casa, não fornece esse suporte, né? Não fornece um mínimo de condições básicas, né? E aí, como que a gente poderia, assim, fazer um trabalho para que a gente conseguisse unir essa teoria com a prática do que está sendo encontrado hoje em dia? Thaís, a primeira questão é, como que você está conduzindo essas queixas? A pessoa fala, olha, a empresa não deixa fazer isso, a empresa não deixa fazer aquilo. Como que você Eu sempre falo para a pessoa se impor, que ela tem que se impor, como você falou, que ela tem que falar dos horários. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que quando ela fala que precisa contratar mais pessoas, por exemplo, porque a equipe toda está saturada, a empresa fala, não, isso daí não é necessário, assim, a rotatividade da empresa é altíssima, sabe? Eu acho que há uma certa inocência em dizer a empresa quer, porque a empresa é gente. Uhum. O que está acontecendo é uma repetição compulsiva de processos anteriores, tanto por parte do empregado, quanto por parte do gerente, porque a empresa tem uma cara, uma pessoa, né? Então, o que eu vejo algumas vezes é que a pessoa repete, incorpora aquela situação e ela não separa. Fala, opa, não é bem a empresa, eu mesmo estou percebendo isso. Então, eu não acho que é uma questão de teoria e de prática. Eu acho que é uma questão de posicionamento da pessoa em relação à demanda. Então a empresa não quer contratar mais gente, mandou equipamento e tal. Aí, assim,
Eu não faço psicoterapia clínica, mas a questão é, vamos desenhar o seu espaço de trabalho. Quando começou isso? Isso, às vezes, não começou na pandemia, sempre foi assim. Então, o que eu vejo é que, muitas vezes, o diagnóstico do abuso do trabalho, ele é atribuído a uma coisa de curto prazo, quando é uma coisa de longo prazo. E aí volta naquele probleminha do modelo de gestão. De novo, que melhorias você podia sugerir? Como de novo, que a gente chama de gestão colaborativa, né? E entrou alguma nova tecnologia? Você já pensou em mudar de setor? Já pensou em sair dessa empresa? Então, a pessoa se coloca como submissa, ela vai ficar sempre frita nisso. É aquela ideia. O empoderamento não é para enfrentar um negócio que deve ser um monstro, mas seria para se afastar e ter uma visão mais crítica daquela situação. Uhum. Então, a gente tem a descrição de que é preciso condições ergonômicas, divisão entre tarefas. A palavrinha mágica é autonomia, qualidade de comunicação, qualificação. Às vezes a pessoa não fez. Você fez treinamento para o que você está fazendo? Não que eu vou culpabilizar a pessoa. Como que você aprendeu a fazer essa tarefa? Então, tem esse afastamento de quais são os pontos que a pessoa consegue melhorar e fazer um diagnóstico em relação a isso. O que eu acho que fica um pouco embutido é quando bota tudo a culpa naquela empresa e porque aqui agora. Em geral, é problema muito mais antigo. E se é uma empresa muito sobrecarregada do mal, comércio, entrega, fast food, fala, você acha que você aguenta trabalhar num lugar como esse? Vai procurar outro emprego. Sabe? É uma coisa que... Ou vai fazer um treinamento para fazer isso. Um cara que vai trabalhar com entrega e nunca aprendeu não fez treinamento para dirigir moto. Alguma coisa assim, sabe? Então, a gente tem muito problema de qualificação do trabalho em si. Então, eu entraria um pouquinho nessa questão da competência. Você acha que você tem boa habilidade, as pessoas têm, o chefe tem, mas aí precisaria tomar cuidado para não culpar a pessoa, né? Uhum. Para ela não se sentir pior, assim, da situação dela. Então, dá um nível de consciência que, para você exercer bem uma atividade, você precisa estudar e se qualificar. Assim como, não aguento mais os alunos, as provas isso, eu inventei de fazer uma prova discursiva. Fiquei 45 dias corrigindo prova em Google Forms. Falei, gente, onde que eu estava com a minha cabeça? Eu fiz uma coisa errada, como método para aquela situação. Tudo bem, corrigi, como comentei e tal. Eu falei minhas últimas turmas. Falei, mas sou burra, né? Podia dar uma questão, nem 5. Então, há erros de operação que também podiam ser evitados. Então, eu gosto de... E aí, de novo, não resolva sozinho, né? Procure um par. Que outra pessoa trabalha com você nisso? Ele faz dessa forma também? Você já entendeu? Criar um movimento de aprendizagem organizacional. Ou tem coisa que a pessoa não nasceu para fazer aquilo. E eu digo, você trabalha num negócio que você não gosta, você gosta de comer comida que você não gosta? Você comeu o que você não gosta. Tem gente que fica se martirizando eternamente ao invés de mandar um simples currículo, né? Você não gosta de manteiga. Todo dia você tem que comer pão com manteiga? Muda de comida, né? Muda de emprego. Então, essa possibilidade de não submissão é importante. Outra coisa, o que te estressa? Né? E o que a gente tem de dado desses estudos de estresse no trabalho, uma palavrinha mágica: autonomia, informação sobre o que você tem que fazer e conhecimento sobre o que você faz. Né? Então, é isso. Então, não é teoria. Eu acho que é falta de teoria sobre o que a pessoa é, o que é um profissional autônomo, o que é um profissional competente. Né? Porque tem essa coisa da atribuição. Tem lugar do mal, tem gente que é do mal. Tal. Então, vai embora, não fica aí. Sinceramente, eu sei, tá bom, difícil procurar emprego, mas o mercado tá para quem tem. Você já pensou em fazer um curso, sabe? Dá uma desfocada também, porque, coitado, né? O problema é se a pessoa está deprimida. E hoje tem se falado tanto hoje sobre transição de carreira, né? Hoje é um assunto que está tão aí, de transição, de você mudar de área de atuação, de você mudar de empresa, de você... E
a gente precisa, eu acho que, estimular, porque talvez a gente venha de uma cultura de se trabalhar, que é uma cultura, né, que já está obsoleta, de se trabalhar muitos anos na mesma organização, né? Termina que pois é, entender que esse fluxo, né? Aquele trabalho, isso, olha, pois então é. vai fazer uma coisa que você gosta também, para distrair, e já vai se qualificando para outra coisa. Né? Não é sair de cara. Você gosta do que você está fazendo? Que outras coisas você poderia fazer? Sabe? Porque senão... Mas aí se preparando, né, Cris? Tem que procurar tem que se movimentar, se oxigenar. Porque... A Daniele levantou a mão, eu acho, não foi, Dani? Uma proatividade de autogestão da carreira. Que também daí não precisa ficar perfeito. Mas vai ser um bom papinho com o chefe, que tem cara que fica ameaçado, né? Fala, Dani. Achei interessante que a Thaís traz essa questão da falta de pessoal, né? Quando a falta de pessoal está ligada a uma instituição privada, parece que é falta de vontade, né? Da gestão de trazer mais alguém. No serviço público, a gente já tem um entrave um pouco maior, né? Que são as questões dos concursos. Mas eu tenho vivenciado, nesse último ano, eu tenho acompanhado um grupo que, assim, eles estão numa falta de pessoal muito grande no setor, mas é um grupo que adoeceu, é um adoecimento coletivo muito grande, e onde eu vejo muito essa questão do posicionamento, da autonomia, da falta de comunicação, de uma comunicação falha, e foi um processo de adoecimento que foi se agravando, mesmo com a minha intervenção. Isso foi tomando uma proporção, uma dimensão tão grande que eles são em 6 e hoje eles estão em 3 afastados para tratamento de saúde, todos com CIDs Fs. Então, assim, o quão difícil é isso, e eles não conseguem perceber que é muito mais do que, sim, existem falhas da instituição, de modo de gestão, existem sim, mas que existe também essa falta de posicionamento, porque são pessoas com uma qualificação extremamente alta para um cargo inferior ao que eles estão ocupando no momento. E o quanto existe de frustração deles mesmo nisso, e que eles não conseguem perceber, porque eles são subordinados a pessoas que têm o mesmo nível de instrução que eles. Então, eles estão subordinados a doutores, mas eles também são doutores, só que eles recebem muito menos do que aquele colega que é chefe deles recebe, com o mesmo nível de qualificação. Então, o quanto isso faz com que as pessoas sofram. Mas aí essa questão da pandemia, né, de como que eu vou deixar meu emprego, eu estou no setor público, eu tenho teoricamente um cargo, né, que me dá uma certa estabilidade, como que eu vou para a rua, né, com o nível você de vai dificuldade dar que está hoje, né? Não, as respostas reativas você passa a ser professor, ou você vai fazer uma atividade voluntária. A questão é a consciência do que está acontecendo. Esse que eu acho que é o maior problema do adoecimento. Você avalia errado, e aí você atribui causas falhas, e daí não flui, porque você não tem saída naquela causa, né? Então, o autoconhecimento, a reflexão, fortalecimento emocional, ele vai abrir algumas possibilidades de movimento sobre o seu viver, né? Dentro ou fora do trabalho. E no órgão, na empresa pública, você não vai ser demitido, né? E não precisa ganhar muito mais ou menos. Às vezes é R$1 de diferença no salário e o pessoal fica louco. Como que fulana ganha R$1 a mais ou a menos, né? É uma coisa insana, né? Essa comparação, essa individuação, né? Essa individuação funcional é uma coisa bem estranha. Mas aí eu acho que é a ausência de atividades de cuidado com o relacionamento interpessoal no trabalho. E seria interessante, da importância de treinamento, de liderança, de equipe. E às vezes não precisa papo cabeça. Vamos estudar um caso, um livro. Às vezes, clube do livro, ou às vezes habilidades, gastronomia. E ali fazer fluir a interação. Puxa, a pessoa não é tão filha da mãe assim, né? Ela ganha R$1 mais que eu, mas ela é até legalzinha, né? E órgão público tem muito disso, né? E é legal que quem sai de órgão público são jovens, não são os mais velhos, né? Tem muito aluno que entra, faz carreira 2, 3, 4 anos, larga tudo, vai ser empreendedor. Mas do zero, sem grana, sem nada, não está nem aí. Sai da Caixa, Banco Central, Banco do Brasil. Eu, assim como
professora mãe, né? Não vou estragar minha vida aqui, os caras tudo de mau humor, assim, sabe, azedo, que a gente fica, né? Fala, Elisa. Tem mais perguntas? Então, Dani, assim, o que eu vejo é que essa coisa do afastamento do trabalho não é para se tratar. É para continuar doente, só que não fica lá. Não dá para tratar. Eles vão para não perder o salário. E aí o médico, ele endossa isso. Aliás, foi minha dissertação de mestrado. Dores de fundo psicológico e essa validação da área da saúde, que não dá para mexer, é um bode ali, né? Se afasta o cara, nem importa o diagnóstico, ele não perde salário, aí vai fazer um mestrado, um doutorado, depois de uns 2 anos volta. Aí você olha e fala, gente, eu trabalhava aqui, socorro, não quero mais. Então, é complicado. E, na verdade, muitas vezes eles se afastam, mas eles não perdem o vínculo, eles ficam mandando e-mail, eles ficam acessando o e-mail da instituição o tempo todo, eles não conseguem fazer esse desligamento para realmente vou me tratar para voltar melhor, né? Eles fazem isso, eles ficam o tempo inteiro vigiando o que está acontecendo na instituição enquanto eles estão fora. Então, não sai, né? Fica ali para tentar agir. Não, teria que ter um programa disso, como tem de alcoolismo, teria um programa de realização no trabalho, um programa mesmo. Daí vai, reúne, conversa de realização, a carreira, saúde mental, um programa que a gente já tem espaço para tratar um tema como esse. E aí não só os adoecidos, mas os bem-sucedidos. Por exemplo, toda a discussão sobre burnout nas empresas, ela acaba numa clínica, ela não acaba no ambiente de trabalho. O cara se afasta, fica afastado para sempre, se tem poucas notícias de quem conseguiu se dar bem. Parece que é um acidente fatal. A gente tem histórias trágicas da coisa do distúrbio mental. O cara não consegue voltar. E pior, ele tem afastamento médico permanente, ganha um super salário e vai viver de manter profissionais de saúde que ficam muito agradecidos de ter um paciente para a vida toda que garante o salário deles. Mas não há recuperação, que nem há o problema de reabilitação de acidente de trabalho. É uma vergonha, né? Tem um esforço grande de reabilitação profissional, mas o resultado ainda, a gente aí tem um nó absurdo, né? Então, a pergunta de quem entra em processo psicoterapêutico por conflito no trabalho, frustração, essa pessoa vai conseguir ter uma vida normal um dia ali naquele lugar? Dados esses problemas todos? Eu acho que é essa que é a coisa que lá no segundo slide, como será meu futuro? E aí, neste meu futuro, é que a pessoa vai fazer, bom, meu futuro aqui eu não tenho chance, então vou fazer assim. Não, eu quero continuar aqui, então o que eu vou fazer? Vou mudar de setor, tem muita gente que busca comissionamento em outra área, tal, né? Ou você pode se apaixonar por alguém de outra área também, mudar. Isso também fica bom. Muda tudo, né? Mudar a base, mudar a base. Então, a gente tem pouco sucesso na superação de frustração e depressão no trabalho. Pouquíssimo. Mesmo o Dejuro, eu não sei se ele relata lá no Sofrimento Criativo, pessoas que conseguem voltar e ficar bem. Eu não sei. É tipo assim, como se você tivesse perdido um pedacinho do dedo da mão, do cérebro. Não sei. Quanto que a gente consegue recuperar os nossos pacientes? Que conta que a gente dá dessas questões? Mas falando de sobrecarga, que é um problema mais simples, como que a gente consegue reduzir a sobrecarga? Então, minha proposta tenha uma agenda, faça reuniões de ajuste, estabeleça um contrato. Tem muito modelo hoje bacana de treinamento para a redução de tarefas repetitivas e tudo mais. E treinamento. Tem a sofisticação das qualificações, né, de divisão de tarefa, o que precisa fazer, simplificação burocrática nos sistemas de qualidade, né, que é a questão da sobrecarga. E lembrar que uma sobrecarga, isso tem que estar claro, ela reduz a saúde das outras áreas da vida, inclusive
ao funcionamento biológico, funcionamento social e, inclusive, familiar. Então, a gente tem que saber que uma sobrecarga, ela não só reduz a produtividade, mas ela atrapalha as outras áreas da vida do sujeito e da própria empresa. Então, entender que ela é uma coisa que ela tem conexão com essas outras áreas, por isso que é melhor evitar a sobrecarga. Como também é melhor evitar a subtarefa, a pessoa que faz pouco, que ela vai ficando encolhidinha. O dia que tem que fazer alguma coisa a mais, não tem braço. Ai, gente, Elisa, você ia falar alguma coisa, Elisa? Eles abriu o microfone uma hora. São muitas reflexões, assim, mas eu fiquei... Me chamou muita atenção, Ana, seu comentário sobre a pessoa, porque assim, essa ideia de renegociar, né, as tarefas, as entregas, essa possibilidade de fazer isso coletivamente, geralmente vai sair por um bode expiatório, né? Assim, um porta-voz, que pode virar bode ou pode virar porta-líder, né? Não, as empresas fazem toda hora descrição de cargo, salário, competência. É chiquérrimo. Vamos atualizar as nossas competências. Por isso a importância da qualificação. Quais são as novas competências para o novo trabalho? Essa competência eu tenho que ter conhecimento tecnológico. Estão falando que além de inglês e MBA, você tem que saber programação, mexer com isso, não sei. Então, não é por aí. É pela tarefa em si. Eu vou aprender a fazer bolo. Então, eu vou ter um nível de receita, eu vou saber que vai ovo, não vai mais o açúcar tal que faz mal, vai estar o açúcar assim, vai leite de amêndoa, porque tem outro que tem lactose. Então, é redefinição de competência. Daí a pegada de recursos humanos ser estratégica. Então, ela é um ato político? Sempre é. Mas ela é um ato administrativo, definição de competências. A gente tem todos os álibis. Estamos numa pandemia, usamos outros recursos, outras ferramentas. Definição de novas competências. Ponto. E aí, por isso que eu estou falando do chá, nessas competências, habilidade, atitude. Vamos fazer curso disso, a questão, lá o Mohan, né? Publicou um texto agora sobre as 12 incertezas da pandemia no mundo, de Edgar Morin, que é o cara da aprendizagem organizacional. O negócio, as metodologias ativas, design thinking, Kanban, o povo deita e rola com a aprendizagem disso, é uma coisa divertida. Eu queria saber metade do Mentimeter e não sei o que lá. Tudo sai ali nas tabelinhas. Eu falei, nossa, né? Então, é tecnologia ativa, metodologia ativa. E isso se usa para sala de aula, para treinamento. E pronto. Esse conceito de empreendedorismo, de inovação. Então, por isso que eu acho que a tecnologia de aprendizagem ela é a nossa parceira para a redução da sobrecarga de trabalho. Do ponto de vista mental, é mostrar, olha, a ansiedade existe sim, a pessoa adoece, morre, para de beber água, para de dormir. Então, a gente tem, aí me deram umas... Saiu semana passada, eu acho que um cara da Harvard, explodindo no mundo as startups de saúde mental, que são aplicativos em que você avalia a sua saúde mental. E eu tenho um aluninho que está fazendo o TCC dele, não é de Impes, que também começou uma coisinha de nada, é um mundo hoje. São novas startups que só cuidam de avaliação da saúde mental, autoavaliação. E ele vai fazer um estudo de caso de 4 startups de saúde mental. Ele é contador, moleque. Professora, tem essa. Eu falei, nossa, não sei nada. Ele fez 6 meses, parou, falei, abandonou o curso, porque tem muita evasão hoje, né? Aí voltou, não, quero fazer estudo de caso comparado com essa. Falei, quê? Então, a gente... essa coisa de que nem você avalia se toma água, se come colesterol e tal, usar essas metodologias ativas a nosso favor. É diferente de um ativismo ideológico e tudo mais, né? Tem também, claro.
Mas eu acho que é nesse ponto que eu acho que a gente precisa adquirir competências para ter dados, falar, olha, isso aqui funciona desse jeito, essa competência que era conferir tal hora, atender 50 reuniões, não precisa, vamos fazer uma reunião e marca a agenda desse jeito. Então, essa coisa mais instantânea. Eu fico surpreendida com a rapidez, eu não sei fazer como tem que fazer tudo, né? Mas eu tento fazer os treinamentos e tudo mais. Mas tem muita coisa nova, né? E a diferença intergeracional é absurda disso, né? Desde recrutamento, seleção, treinamento, é uma humilhação, né? Não, aperta aqui, já tem o dado ali, já sabe quem é o quê, já sabe o que fez. É muito interessante, né? Então, eu acho que, mesmo para serviço público, que já tem muita tecnologia, atualizar a tecnologia. E outra coisa, a tendência é ter cada vez menos mão de obra disponível e reduzir a burocracia. E agora, esse jogo da doença do trabalho como fonte de renda, tanto para o paciente ou para o sujeito que adoece, quanto para o profissional de saúde, é o bicho. Porque, às vezes, é a condição de vida possível, mas a questão é, será que a gente pode ganhar dinheiro fazendo educação para a vida e não, né? Então, ainda a gente é muito mais potente para tratar a doença do que para promover saúde. A ergonomia do acidente é muito pior, não sei. O grau que a gente tem de recuperação, por isso que é melhor não adoecer, né? Mas adoecer também, vamos dizer. Eu sou um caso de recuperação com sucesso. E foram coisas bem dramáticas. Mas daí eu entro nessa coisa da reabilitação, mas eu tenho que fazer muita coisa para manter um padrão de rigidez, de saúde forte, que também não é uma coisa simples, né? Então, como psicólogos, a gente atua hoje mais na doença ou mais na saúde? Aquela velha história, né? A sobrecarga, ela é uma situação de doença, eu acho, mas ela pode ser um posicionamento para a gente ter uma melhor condição de saúde mental, né? Em função do que você pode desenhar uma nova competência, né? Pode criar, a gente tem todos os argumentos do mundo para dizer, ó, vamos mexer com a organização do trabalho, não vamos só ficar azeitando. E aí tem outra coisa, vai reduzir o número de chefes, vai ser a máquina que vai fazer tudo, vai trocar tudo por inteligência artificial. Depende da burrice artificial, né? Teve um evento lá do conselho, que era só inteligência artificial e RH. Aí um professor da PUC. Eu tenho medo da burrice artificial, da inteligência não tem, mas que tem burrice artificial tem, né? Então, é bem legal. Eu acho que é uma outra linguagem, né? Então, eu não sei. Aí a minha pergunta é para vocês. Vocês são otimistas ou pessimistas em relação à sobrecarga do trabalho? Ana, eu queria fazer uma pergunta aí. Eu tenho visto muito gestor trazendo a desculpa da resiliência para exatamente a questão da sobrecarga e do resistência à pressão, esse tipo de coisa. Então, eles misturam a resiliência em duas partes, né? Eu acho isso um crime. Eu acho um crime isso. Pois é. Eu acho que é, primeiro, erro de conceito. Porque você fala, não, você tem que ser forte. Sabe aquela coisa do heroísmo? A pessoa tem que ser herói para a carreira. Há muitos anos eu sou contra esse tipo de assunto. Tem uma amiga que chama Raimunda, psicóloga. Ela fez assim uma vez, num evento de psicossomática. A resiliência é isso. Ela pegou um papel, amassou. Você tá bom, você voltou. Mas você fica cheio de marca, né? Então, aqui assim. A questão é de quando você usa, você tem que ser resiliente, quer dizer, você tem que tomar porrada para ficar bom, que nem o cristal com areia. Eu falo que isso não pode ser uma escolha de aprendizado. Você tem que construir, que é a construção social da realidade, usando o seu talento, tal. O sofrimento é uma coisa importante? Sim, mas como estratégia, ela é uma coisa perversa. Você já vai ter o processo de adaptação do dia a dia,
Não que vai ser o hedonismo, né? Só o bem, só o conforto, daí a gente vai ficar obeso, acomodado, só a alegria, não é isso. Mas você fazer aquela gestão, como diriam os antigos, que é caminhão de piche, vocês já ouviram falar nessa gestão? Caminhão de piche? A imagem é forte, hein, gente? Primeira vez que eu vi, me deu vontade de vomitar. Que é fogo no rabo, que caminhão de piche tem fogo atrás para derreter o piche, né? Vai passando e tal. Falei, nossa, eu vou matar esse cara. Então, é a gestão da ameaça, da dor, da pressão. Então, isso acontece. Tem a história do heroísmo, e você se sente, nossa, como eu me sacrifiquei, eu me matei. É uma forma antiga, tradicional, né? Da Idade Média e de algumas linhas religiosas, que só o sofrimento enobrece e tudo mais. Eu falo, olha, o sofrimento enobrece o homem e acaba com a mulher, né? Porque a gente tem que tomar 3 jornadas de trabalho. Então, assim, eu acho que é um erro de aplicação. A resiliência ela deve ser uma avaliação de uma consequência. Puxa, a pessoa conseguiu se adaptar de uma forma rica, original, superou. Mas você já criar um processo em que você pressupõe que a pessoa vai ter que sofrer para dar certo, tá bom, vamos lá. Ginástica, na hora que você está fazendo lá, fazendo abdominal, tem que esquentar aqui para poder modelar o tanquinho, né? Nunca vou ter tanquinho na minha vida, porque aquilo esquenta demais. Então, né, a pessoa que malha, não, eu tenho que sofrer, tal. Isso aqui é uma resiliência. Mas como método, entrega de trabalho, compromisso de trabalho, por isso que eu não gosto do termo colaborador, eu gosto do termo empregado, empregador, contratado, contratante. Porque o colaborador é o submisso, o bonzinho que deu certo, sabe? Eu acho que é um problema de tradução. Nos Estados Unidos, ele não tem essa pegada tão de submissão. Algumas pessoas, não, Cris, eu não acho que isso é submissão, isso é uma pessoa que tem boa vontade com o trabalho. Para mim é uma coisa de subalterno submisso, mas ainda preciso de mais elementos para poder comprar essa briga, mas eu quero me subsidiar melhor para fazer uma coisa mais... Então, eu acho, Rafael, que a gente, como psicólogo, a gente tem que mostrar que a vida é um processo de adaptação, de ganhos e perdas, de aprendizado e tudo mais. Na hora de você estabelecer um contrato de entrega, de trabalho, de compromisso, de casamento, então, existe essa expectativa das entregas do papel. Onde que você acho que tem um desenvolvimento bacana? Quando você tem uma boa educação, quando você tem informação sobre o que você precisa, quando você tem autoestima. Daí a gente pensa as pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, ou com problemas de caráter, ou a pessoa sociopata, que também você tem, sociopata no trabalho, psicopata. Então, a gente tem esses desvios, né? Ou as condições de risco em si, que são aterrorizadoras, policiais que trabalham com condições de crime. Né? Não estou falando mal policial, estou falando bom policial, que vive situações dramáticas. Pessoa que trabalha em pressão hiperbárica, né? Na Petrobras, para pegar petróleo. Então, a gente tem fatores de risco que, por si só, são muito duros. Então, a ciência desses limites. Né? Precisa ter resiliência nesses casos? Sim. A questão é como que você vai avaliar e até que ponto você precisa disso para ter um resultado bacana econômico. Né? Os custos da vida para ter um sucesso econômico. Né? Então, são dilemas absurdos e que tem que ser considerado na hora que você vai montar um negócio. Né? Então, eu não tenho uma resposta, mas eu acho que ele é parte de um processo econômico, de valores e de educação também. Né? E também de ganância. Né? Tem lá o Piketty, né? O Capital do século XXI, mostrando... Aliás, eu conheci pessoalmente, como eu gostei do cara. Ele é briguento, é bom. Está aqui o livro dele. Capital do século XXI, recomendo. Ele é um livro chato, porque tem muita tabela. Mas ele traz essa história de que os ricos mais ricos e tudo mais. Né? E tem um outro livro, agora eu vou ficar esnobando. Né? Eu não li, tá? Então tem que ler. Se chama Behave, o melhor e o pior das pessoas. Meu aluno, que é dessa turma que eu não, foram 130 alunos que eu não conheci. E aí um dia ele falou, professora, eu quero te dar um presente. Então.
ele veio aqui de máscara, trouxe o livro, e ele falou, não, precisava conhecer a senhora, agradecer as aulas e tal, e queria te dar esse livro. Está todo em inglês. Falei, gente, meu inglês é ruim. Mandou uma super carta, e ele fala o melhor e o pior das crianças, das pessoas. E ele é um contador, trabalha com tecnologia, mas adora filosofia. Então, esse é um livro que eu recomendo que vocês leiam, eu também vou ler. Li uma coisinha ou outra, mas esses extremos do ser mal, ser bom, ser colaborativo ou não. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar nos dilemas da humanidade. E como gestor, como professor, acho que a gente não tem que dar uma resposta única. Eu acho que a gente tem que dar movimento para as coisas. Fala, olha, pense. Como que é? Penso, logo existo, sabe? Então, vamos achar caminhos, achar soluções. E a gente vê que tem soluções muito bonitas agora, diante da questão da pandemia, que eu falo, nossa senhora, são coisas surpreendentes, né? E tem as questões da morte em si, que também são muito, muito tristes, né? Que eu falo, gente, pessoas que tinham certeza que não iam morrer. Falei, cara, você não podia ter morrido, né? Não, ele era fortão, não. Adiou, o marido da minha amiga, falou que ia dormir com ele uma semana, ele com febre. Não, engenheiro, fortão. Não, ele achava que não, quando foi, já estava com sobrepeso, mas era saudável. E aí foi logo no comecinho, mas assim, eu quero brigar com o Luiz, ele não podia ter morrido, excesso de autoconfiança, né? Então, são coisas que a sobrecarga é um problema, mas não é o único problema da pandemia. E o burnout tem aumentado bastante, né? Para algumas profissões, sim. Para Né? outras, reduziu. O professor reduziu. Para pessoas que têm disfunção social, que são mais arredias, a atividade virtual favoreceu. Os relatos de psicólogos clínicos, eles têm melhores resultados de psicoterapia virtual do que presencial, mesmo nas situações de psicoterapia familiar. E era um grupo latino-americano. Falei, gente, que bacana, porque eles conseguem se comunicar na mesma horizontalidade da tela. Então, para algumas profissões de saúde, né, aquela coisa da máscara, de não ter equipamento, não ter oxigênio, sabe? Desesperador, né? Mas para outras profissões de docente, não. De docente, não. Porque eles se tornaram heróis. Alguns professores, primeiro e segundo grau, o professor era a única pessoa que dava uma esperança de vida, de cuidado, de comida, de provocação. Era uma coisa, assim, são relatos, e eu tenho muita convivência com muito professor de primeiro e segundo grau, e eu falo, gente, o professor ficou um ser importante. E eles também se sentiram importante, né? Tem esse drama, eu não vou ensinar português, matemática, eu vou fazer comida, eu vou para a cozinha da escola, eu vou fazer comida, eu vou fazer marmita, né? Então, os professores, eu acho que eles deram um up assim, na autoestima. Mesmo com sobrecarga, né? Mas alguns nem conseguiram dar aula. A maioria não deu aula, teve que fazer outras coisas. Não tinha tecnologia para a população. Assim, sabe? Muito triste. Obrigado, Luana. Está dando 7 horas. Isso quer dizer, a gente podia continuar te ouvindo aqui a noite toda. Não podia, ia ficar com sobrecarga. Mas o tema é sobrecarga e a gente também não vai sobrecarregar nem você, nem todo mundo que está aqui, né? Provavelmente depois de um dia de trabalho. Mas, assim, digo por mim e a partir de todos os relatos que a gente foi olhando aqui no chat, foi muito interessante te ouvir falar. É um tema relevante, né? E é sempre bom a gente pensar aí como é que a gente faz essa equação entre a quantidade de trabalho e o bem-estar. A gente sabe que o trabalho é importante para a vida humana, para trazer sentido, para botar comida na mesa, mas tudo na medida certa, né? E no momento de pandemia, o trabalho virou realmente central nas nossas vidas, tomou conta das nossas casas, e ouvir você contar e trazer indícios de possibilidades da gente repensar como é que a gente vai viver, porque já não é mais
um tempo provisório, né? Já virou o novo normal. Então, pensar estratégias que a gente pode utilizar para lidar com esse momento foi incrível. Muita coisa que você falou, eu identifiquei aqui na minha vida. Os casos também eu identifiquei em mim. E vou repensar a minha forma de trabalho a partir de hoje. Prometo, Elisa. Várias frases anotadas aqui. Não, e se perguntar para as pessoas, todo mundo tem uma história boa ou ruim. Então, é que o tempo é curtinho mesmo, mas são coisas surpreendentes de enfrentamento e de combinação de ações, né? E a gente fica falando, nossa, como a pessoa teve essa sacada de atuar. E em relação à atuação da psicoterapia dos psicólogos, né? Que os psicólogos estão trabalhando pra caramba, não vi nenhum psicólogo desempregado, nenhum. Em psicoterapia clínica, saúde mental, toda hora a gente está trabalhando pra caramba. Cada coisa, cada situação, o único problema é o esgotamento. Falou, para, né? Trabalho individual, vai tomar água, depois você fica rico, né? Então, não, vou aproveitar, não, para, né? Então, não vejo psicólogo com tempo livre, tudo em terapia, em trabalho, né? Então, eles estão com sobrecarga, assim, opcional, mas está exagerando. E aí eu acho que a gente podia fechar com essa frase aí que Elisa pensou da sua apresentação, que é dar movimento para as coisas, né? Acho que é uma fala que traz, além de expressar o que a gente está vivendo, também traz uma ponta de esperança. Eu diria, Elisa, dar movimento psicossocial para as coisas, que é a psique compartilhada. Porque não é o movimento do andar, estou falando com alguém, estou interagindo, né? Eu acho que não é o Agita, que a Nike fez. Muita gente fala, eu participei desses momentos, Agita São Paulo. Tem muito hoje do movimento do andar, né? Do faça atividade física. Mas eu acho que o momento pede o movimento psicossocial. Aí, gostei. O movimento psicossocial para as coisas, né? Porque o significado, compartilhar, solidarizar, essas coisas de psi, né? Da alma. Que estão sendo necessárias nesse mundo, né? Nossa, como são. Tá bem nada. Mas é isso. A gente agradece, em nome da SBPOT, a gente agradece aí o seu aceite de contribuir com a gente, né? De compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, sua experiência, foi super legal. E também agradeço aí a todo mundo que participou. Muito obrigada. Essa atividade faz parte de um rol de atividades que a SBPOT está fazendo, né, desde o ano passado, coordenado aí pela Elisa, com a Alexandra e com a Verônica, de fazer atividades que possam, primeiro, trazer os nossos associados, que são incríveis, para falar para outros associados, e para outras pessoas que não associados, né, para aproximar um pouco da teoria com a prática, trazer esse momento de interação, de troca, de compartilhamento. Então, a gente fica muito feliz de vocês toparem aí participar desse projeto com a gente. Terão outros, a gente está pretendendo aí, a Elisa tem uma agenda legal sendo programada aí para os próximos, então fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente está mandando nos e-mails dos associados, nas redes sociais, e quem não for ainda associado pode entrar lá no site e saber como é que se associa. Além disso, eu queria só divulgar o nosso referencial de competências e outros produtos da SBPOT que a gente publicou no último ano. Tem os 3 volumes da Covid, que aí a gente vai discutindo sobre o impacto da Covid, e tem esse referencial de competências também. A Elisa botou aí o link do referencial de competências, que traz aí possibilidades de prática do psicólogo no mundo do trabalho e das organizações. Eu acho que é um documento que é bem inovador no Brasil, né? Que apresenta a área e indica que práticas e que campos a gente pode atuar,
que eu acho que deve ser divulgado, e aí tem os 3 volumes da Covid também, que aí linka com um pouco do que a gente falou aqui hoje. Muito obrigada. Pouco, não muito, são belos. São Obrigada. Nossa, para todo mundo. E a gente construiu eles, a equipe toda da diretoria construiu, da diretoria passada, construiu eles, assim, no momento em que as transformações foram acontecendo, né? Em abril do ano passado, então a gente lançou aí os 3, um atrás do outro, então, assim, infelizmente, parece que foi hoje, ontem que a gente escreveu, porque continua acontecendo, a gente continua na dinâmica, mas também traz indicações de como que a gente pode atuar diante desse mundo. Cris, se você quiser falar aí alguma coisa para a gente finalizar. Primeiro, agradecer o convite, esperar que tenha colaborado de verdade e dizer que eu tenho certeza que cada um de vocês está fazendo o melhor. Às vezes não é como a gente gostaria, aí a gente tem que ser leve. A gente tem que ser humilde. Agora não dá, não acertei, uma hora vai dar certo. Então, eu acho que não se exigir tanto, porque é difícil mesmo, e tocar a vida, sabe? Buscar uma certa leveza nesse momento tão duro. Eu acho que é importantíssimo. O que não der para fazer, uma hora a gente vai conseguir. Porque a gente, pela nossa formação, já tem essa veinha do amor ao outro, né? Isso é o principal, né? Tá certo? Lindo, lindo final. Não, senão você fica, tem que estudar isso, tem que fazer isso. Não, relaxa. Vamos tomar uma água. Se a gente estivesse junto aí, a gente ia tomar uma cervejinha, um vinho, um chá, o que pudesse, e tocar a vida para frente, não é? Vamos se encontrar em breve. E a gente marca esse encontro presencial para quando isso tudo acabar. Assim que puder. Por enquanto, fica só no coração. Então, um beijo, pessoal. Até mais. Obrigada. Obrigada. Tchau, vocês. Tchau, gente. Obrigada. Beijão. Tchau. Tchau.